Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Só uma mensagem interessante do Eduardo Scami. Fala que não dá para bater de frente com a SAF. Concordo, São Paulo não vai ser o time que vai pegar, por exemplo, contra o Bahia, vai ter a melhor oferta. Mas agora, é uma máxima, é um pouco clichê falar isso, mas é verdade. O São Paulo não é o time, por exemplo, como fez o Flamengo, que vai buscar o Arrascaeta no Cruzeiro. Mas ele pode ser o time que foi o Cruzeiro na época de buscar ele no Defensor do Uruguai. Então, assim, são movimentações que acho que o São Paulo tem que, já que não é o time que tem mais grana, não é o time que compete mais financeiramente, tem que escaltar de forma certa. Não gastar 13 milhões no Orejuela, por exemplo, gastar uma nota em luvas e salário no André Anderson, gastar uma nota em luvas e salário no Sabino, por exemplo. Claro, você não vai acertar todas, né? É difícil você manter uma regularidade de você acertar todas as suas movimentações. Agora, o scout tem que trabalhar, isso tem que ser uma cobrança do São Paulino, porque a gente vai sempre no mais óbvio, a gente poucas vezes acerta movimentações. Eu vejo dessa forma, vejo que já que é difícil competir com a SAF, acho que o São Paulo tem que acertar lá atrás, porque hoje o que a Europa é para o Brasil em moeda é para a Argentina, pode ser para outros mercados que são da América do Sul afora. Então o São Paulo tem que aproveitar disso e tentar contratar, Senna. E a gente até estava vendo aqui, tem uma mensagem do Guilherme aqui no chat que fala um pouco do que o Renan comentou hoje no Bom Dia, né? Da base do São Paulo, que é uma das maiores ou melhores infraestruturas do mundo, de verdade, é uma das maiores e melhores do mundo. Mas aí vem uma questão de gestão, porque, por exemplo, você pega a base do Barcelona, por exemplo, só para fazer um comparativo rápido, La Masia, né, que é o Cotia lá do Barcelona, né? Lá tinha um trabalho de metodologia que era muito assim, desde a base do sub-15, talvez, sei lá, os times, eles espelhavam o time principal, para que todos os times da base fossem trabalhados para formar jogadores prontos para a transição para o principal. Então, o moleque, desde a base, ele já joga num esquema tático mais ou menos parecido. Quando ele chegar lá na idade do profissional, se ele for aproveitado, a transição é um pouco menos complicada. Aqui no Brasil, cara, é muito difícil. Primeiro porque o treinador do principal, ele muda a cada 6 meses no Brasil, né? No São Paulo até que está mantendo um pouco mais, mas foi por outras questões, mas muda muito. E aí, cada treinador entra com um jeito diferente de jogo. Hoje em dia, se a base não ganha título, já é cobrado igual profissional, né? E aí, ao mesmo tempo, não revela. E essa transição de Cotia para Barra Funda faz muitos anos que ela não é bem feita, ela não é o ideal. O torcedor são paulino, Chapão, não sei se você concorda também, Gabriel, mas o que todo São Paulino que eu converso comenta é por que o São Paulo tem tanto medo ou tanto zelo e precaução de lançar jogadores da base, sendo que, por exemplo, o Santos, que está na M, está na segunda divisão, está mal, não tem muito esse freio e coloca os moleques para jogar. Você pode pensar, o Palmeiras está numa situação melhor, tá ganhando tudo, é fácil lançar. Mas o Santos, acho que é um bom exemplo, que está capengando aí financeiramente também e lança. Você acha que tem um zelo muito exagerado no São Paulo, Chacon? Porque a base poderia ajudar o São Paulo numa situação como essa, né? De você ter dificuldade de achar jogador no mercado, em vez de gastar muito num bagre, você pega alguém da base e testa. Eu acho que esse é o melhor caminho. Eu acho que é o caminho mais ideal, na verdade. Porque entre você usar um moleque da base por um determinado momento e ver que não rola, é mais fácil você tentar negociar ou deixar sair em final de contrato por um jogador que você tentou formar e que não deu certo, do que você pagar uma bica para um jogador já formado, vir e não dar certo. Porque também corre o risco. Acho que são várias coisas, e aí que bate não só no São Paulo, mas em diversos clubes do Brasil e principalmente da América do Sul, que é não ter uma filosofia de jogo. Isso. E por que isso, que pode ser um papo meio chato, bate na hora das contratações, em um time que não tem grana? Vamos lá, vamos fazer uma reconstituição, então. Quando você não tem uma filosofia de jogo, então, o meu time joga com tal característica. Quando você define isso, quando a direção define isso, e isso vem naturalmente, não é que eles se reúnem numa terça-feira nublada e falam, vamos jogar dessa forma. Não,
Isso vem naturalmente com trabalhos que dão certo. Então, vamos imaginar que o trabalho do Zubeldia dá certo. Um estilo de jogo que mescla a transição, mescla trabalhar a posse de bola, mas também fazer um lançamento com uma escorada, jogada ensaiada de bola parada e tudo mais. Vamos pensar, pô, deu certo, foi campeão, papapá, e por algum motivo o Zubeldia sai. Foi chamado para a seleção argentina. O próximo técnico tem que ser um técnico com características de trabalho iguais à do Zubeldia, ou próximas. Porque ele vai fazer o quê? Aproveitar os jogadores que o Zubeldia indicou. Ele vai aproveitar a forma em que joga, o time já vai estar entrosado. Tudo isso. E o que isso tem a ver com a utilização da base? Você transporta a filosofia de jogo para a base também. Você já acostuma os jogadores jovens a jogar de uma determinada forma e eles já chegam ainda mais prontos para o profissional. Você tem uma menor necessidade de ir para o mercado, principalmente pensando que o Brasil é um ótimo formador de jogadores e que o brasileiro, né, ele é bom jogando bola. Se tem uma coisa que o Brasil é bom, é jogando bola, né? O que falta é trabalhar isso. Claro que essa não é uma tarefa fácil e não é uma coisa simples, é um problema complexo. O que eu estou falando é a base de uma resposta que precisa ser muito mais aprofundada. Não é num debate desse que a gente vai conseguir trazer uma solução que é mais complexa. Mas esse já é um começo. E aí, quando você faz isso, você já tem a base mais pronta, você já sabe que tipo de jogador tem que procurar. Por isso que eu sempre boto em pauta e sempre bato na tecla de que qualquer contratação tem que ter a indicação e a aprovação do técnico. Para mim, porque o primeiro que o torcedor e a gente, imprensa, pede a cabeça quando o trabalho não está dando certo, é o técnico. Agora, se o técnico tem um estilo de jogo, chega num time e tem tudo bagunçado, não vou nem falar isso, porque geralmente ele aceita o trabalho avaliando o time. Então, tem lá uma coisa que está funcionando, só que aí a direção contratando qualquer jogador sem a anuência do técnico, vai ficar mais difícil para ele trabalhar, né? Então, por isso que eu bato nessa tecla. Eu acho que o Zubeldia, e aí trazendo isso para o São Paulo, o Zubeldia tem que ser consultado 100%. Toda contratação, para mim, tem que ter o aval total do Zubeldia. Porque se der errado lá na frente, e as coisas podem não ser perfeitas, podem dar errado, aí tem sentido cobrar 100% técnico. Porque o técnico pediu a contratação daquele jogador e se não deu certo, a culpa é dele, né? É a minha opinião, claro. Isso não é uma verdade absoluta. É como eu vejo algumas soluções para alguns problemas que o São Paulo e o futebol vive. Que tem que ter o aval, Gabriel, eu concordo 100% com o Chacon. Tem que passar pelo treinador. Ele que tem que dar o crivo ali se vai ou não vai. Porém, tem um ponto aqui no Brasil que é o importante, acho que o maior exemplo disso é o Sampaoli, né? O Sampaoli é um treinador que ele entra nos clubes, ele arrebenta com os cofres. Ele chega lá e fala, ó, preciso desse aqui, senão não tem como fazer o trabalho e tal, não sei o quê. Aí ele fica 6 meses, 8 meses, sai fora e a dívida fica no clube. Claro que tem que achar um meio termo, mas contratação, concordo com o Chacon, tem que passar pelo treinador, senão cai naquela, né? Tipo, traz o jogador, faz um puta esforço, o técnico fala, não foi eu que pedi, não vou usar. Tem isso também, né, Gabriel, que acontece. Essa visão do Chacon, concordo bastante com ele, eu acho que esse é o mundo ideal, mas eu acho que no Brasil ainda, Chacon, infelizmente, é um cenário utópico. Por que eu digo isso? Por causa do nível dos dirigentes brasileiros, né? Porque o diretor de futebol, por exemplo, quando o presidente entra, ele poderia definir estilo de jogo. Então, eu quero que o São Paulo jogue assim. Por isso, vou buscar esse técnico para o profissional, esse técnico para a base, a gente vai ter essa filosofia aqui, e aí em campo vai ser tudo mais fácil, a gente vai conseguir transitar. Mas a gente sabe que aqui no Brasil não tem essa coisa um pouco Inglaterra de Ferguson, enfim, caras que chegam e ficam 15 anos no clube. Porque é um esporte, e acho que assim, eu nem atribuo só que, porque é o jeito brasileiro de você demitir, de você ser um cara de prontidão, mas aqui, um ano ruim
é uma queda, e na Inglaterra, por exemplo, um ano ruim é ficar fora da Champions, aqui é uma queda, você cai de divisão num ano ruim aqui no Brasil, porque é muito time competitivo, e pelo fator também, resultado, que o torcedor brasileiro não é moldado nisso, ele não é um torcedor que vai entender 3 anos na M para você implementar uma filosofia. Então, quando começar a apertar o calo, Senna, vão demitir. Acho que o São Paulo, aos trancos e barrancos, consegue achar bons técnicos para a equipe profissional. E na base, Senna, tem agora o Alan Barcelos, que tem números muito interessantes, eu vou trazer para vocês, porque ele pegou Cotia praticamente sub-20 em uma situação assim, crise total, né? Pegou com 8 pontos na perna e 7 na cabeça, né? Então eram em 8 jogos, 1 empate e 7 derrotas. Com a chegada dele, em 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Ou seja, o Alan Barcelos conseguiu estancar o sangramento da base, conseguiu abafar um pouco essa crise do sub-20 no Brasileirão e tem uma campanha melhor. Então, é um cara, e aí de novo, a gente bate na tecla, quando o São Paulo sobe ele para o sub-20, após ele passar por sub-11, se não me engano, sub-13, 14, 15, 16, 17 e o 20 agora. Ele fez praticamente toda a trajetória da base. É porque é um clube que entende que ele é o nome ideal para a categoria de cima, para a Copinha, né, para o sub-20, a categoria top, e que é um cara que em 5, 6 anos pode ser um técnico formado para o profissional pelo São Paulo. Então, é um cara que sim, Senna, a gente sempre, quando a gente fala sobre a base, sobre essas possibilidades, a gente tem que colocar um pouco sobre o Alan Barcelos, que vem fazendo um bom trabalho, mas a visão do Chacon, concordo com ele, mas acho que infelizmente o futebol brasileiro não fornece opções para isso. Já dizia o Chacon, a base é a base de tudo. Esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, vire membro, fique por dentro de tudo o que acontece aqui no Arquibancada.